Deixa eu desligar o alarme É. pra não sair na. Alarme maldito. Desliga. Alô, você que está acompanhando aqui mais uma live do Nerd Debate, mas vocês sabem aquele programa que depois vira podcast no seu feed com pouca edição, mais é que jeito menino, jeito moleque, pé no chão, pé descalço, né? Sem muita firula. E essa semana, mais um podcast da Marvel. Já tínhamos comentado aqui sobre o filme da Viúva Negra no início dessa semana. E agora vamos falar sobre a série do Loki que chegou a seu fim e todas as suas repercussões e tudo que pode gerar a partir daí. Será que quem gostou, quem não gostou, o que foi bom, o que foi ruim, vamos comentar tudo aqui. Para começar aqui, vamos lá. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e pela ordem alfabética, estamos aqui com Alan Nicole, que está esperando o jantar dele chegar. E aí, pessoal, boa noite. Tô aqui, tudo bom? Pra mim a série foi meio fraca, não gostei muito não. Eu digo logo. Bruno Elias. Boa noite, pessoal. Eu faço minhas palavras de Alan. Eu fui numa expectativa muito grande e eu achei que o roteiro ficou muito fraco. Denison Ghiseline. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês de novo. E eu gostei de ver que apareceu um personagem vacinado pela Covid ali, o jacaré. Não era essa Janúncio. piada? Se você fosse vacinado e virar jacaré, tem um lá. Sim, exatamente. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos aqui destrinchar essa série divisora de opiniões. Marcelo Soares do Areva. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo em outros horários. E eu queria uma série do Loki antigo, do Loki clássico, num formato de sitcom à la Seinfeld. Eu queria aquele cara fazendo isso. E ontem foi o dia de rock, hoje é o dia do Loki, bebê. Então vamos lá comentar essa questão. Eu acho que aparentemente aqui tá praticamente meio a meio, né? Metade que não gostou, metade que gostou da série. Vamos ver. Agora eu acho que tem um fator aqui que é unânime, que ninguém deve ter achado ruim. A trilha sonora da série, pra mim, tá maravilhosa. Não sei se alguém tem o que comentar, porque eles conseguiram. Era algo que vinha sendo criticado, né, durante algum tempo na Marvel, que a Marvel não tinha trilhas sonoras marcantes. Aí acho que a partir ali de Ultron, dali um pouquinho mais pra frente, começou a aparecer outro filme com algo mais interessante nas suas trilhas sonoras. Aí veio Guerra Infinita, Ultimato, com algo mais nítido, né? Que você consegue dizer que aquela trilha sonora é daquele filme. E Loki veio com algo totalmente personalizado, bem interessante ali, instrumental. Eu gostei bastante. Não sei se alguém aí vai ser hater até da trilha sonora da série. Ah, gostei Ah, da trilha sonora. mas essa coisa de ser hate já tá contaminando a nossa opinião, né? Não é assim Não, também. não tô contaminando. Eu tô dizendo que é Pra um mim, negócio e por tem exemplo, que questionar a trilha. porque tipo, por exemplo, eu ia falar justamente que eu não vi grande coisa na trilha sonora. Eu achei meio genérica até. Pra mim, parece muito Doctor Who, coisa assim, sabe? Não me impressionou, não. Sinceramente, não foi de tudo que a gente já viu até agora, eu não me impressionei muito, não, com a trilha sonora dessa Caramba, série. Alan. Que Se não foi coisa. uma coisa que me chamou a atenção, não. Sinceramente, se tu não tivesse falado, eu não tinha nem tocado no assunto. Porque Nossa. não passa. Alguém mais notou a trilha sonora além do Ah, Luiz aí? Alguém achou legal? eu gostei principalmente quando tem no episódio lá do o episódio 5, né? Que é o do Old Loki, que eles tocam uma versão da Cavalgada das Valkyrias, quando ele Essa foi boa. tá Essa eu prestei invocando atenção. a ilusão de Asgard, né? Assim, que Essa é foi uma boa. Foi a versão única. Fora essa e o encerramento, eu não lembro de mais nenhuma outra. Nem da abertura, nem nada? Mas aquela, não, então, aquela que tem no encerramento, né? No finalzinho, que sempre tem todo episódio, né? Não, eu tô dizendo aquela que aparece o nome do Loki sendo formado. É, Ali bem genérica, né? tem a trilha da abertura Sim. e durante toda a série tem uma trilha que tem diferentes versões, né? Uma versão mais épica, uma versão quando é dos vilões, uma versão quando é o Mobius, Assim, outra versão quando é o Loki. durante o episódio, os episódios mesmo assim, fora essas aí bem marcantes, né? Não vi muita, né?
Essa que me chamou mais atenção, essa que o Janus me lembrou bem, essa da Cavalgada das Valquírias foi a mais assim, impactante. E o resto eu achei meio genérico. Foi uma das coisas que eu mais A chamei dada de atenção. curiosidade. Mais chamou minha atenção, Alan, que era aquele tan, 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 que é praticamente isso, né? Aí tem, como já nos falou, tipo a Cavalgada das Valquírias e tal, tem essas É alterações uma versão dependendo. da Cavalgada dos Valkyries. Vai mudando de acordo com o personagem, essa trilha sonora básica que eu É, gostei pra caramba. Por isso que eu tô surpreso, Alan, que você não passou despercebido por você, algo que pra mim foi tão marcante nessa Passou. série. Realmente passou, sim. Assim como a do Falcão e o Soldado Invernal também, pra mim passou bem despercebida também. aham. WandaVision acho que foi mais destacada, mas o resto. Porque o WandaVision ela escolhia, assim, ela escolhe músicas marcantes da era, referenciais à era da TV, né? A grandes momentos da televisão. A título de curiosidade, a trilha sonora, o volume 1 da trilha sonora do Loki, que equivale do episódio 1 até o episódio 3, já tá no Spotify, viu? Pra quem tiver curiosidade de ouvir, E eu tô, só eu botar tô lá citando Loki. aqui a trilha sonora original, a OST. Eu não tô citando as músicas que Aham, tocam, que vem de referência de referenciada temporal, do. não. Entendeu? Sim, sim. Como, por exemplo, nesse episódio 6 aí, tocou a música que toca na dança da Peggy Carter com o Capitão, né, Marcelo? Sim. Fez uma referenciazinha. Tem várias referências no começo do episódio, né? Enquanto tá passando o logo do Studios, né? Sim. São Várias frases, né? Inclusive são citadas, né? Pra você ficar prestando de atenção no todos que tá os falando. filmes. E tem muita Eu gente ali, gosto. não é só personagem da Marvel não, viu? Mas vai lá, Marcelo, fala aí. Da trilha. Não, eu dizer que eu achei a trilha, assim, não me chamou tanta atenção, mas eu não achei ela ruim, ela dá o tom muito bem. Eu concordei que falaram que ela lembra um pouco do Doctor Who, mas me lembrou, por exemplo, esse último episódio, teve uma trilha em algum momento que me lembrou muito o Arquivo X. Acho que era quando eles estão entrando no castelo no último episódio. E eu disse, pô, isso tá um Arquivo X e tem a ver realmente o clima de mistério e tal. Eu acho que ela é bem condizente com o que a série tá passando, no sentido do clima que quer criar. Agora, assim, eu não acho ela algo que, tipo, eu disse, nossa, isso me lembra essa série, não me impressionou. Mas diferente do Vou Capitão, levar do essa trilha Capitão, sonora pro resto da vida. diferente do Falcão e o Soldado Invernal, que ela não tem uma trilha realmente também que me chamou a atenção, não. Uhum. A da WandaVision eu gostei mais porque ela era mais autoral mesmo, assim, sabe? A trilha sonora, até porque demandava, né? Porque falava de séries e tal. E aquela música do principal, da tema. Enfim, pra mim marcou mais a da WandaVision do que as outras até agora. E essa série foi bem divisiva, assim, mas assim, no geral eu tô vendo que o pessoal tá curtindo, entendeu? Mas claro, tá aparecendo pessoas que não estão gostando. Eu acho que a WandaVision foi mais aclamada do que a série do Loki. Mesmo com as decepções e algumas teorias não ter sido realizadas em WandaVision, o Loki cumpriu mais as expectativas da galera com teorias do que o próprio WandaVision, né? Loki foi mais assim, até o final, ele representou o que o pessoal esperava que acontecesse. Agora, se foi do jeito que o pessoal esperava que acontecesse, aí é outro departamento, né? Inclusive, O meu problema. eu cravo O meu aqui, problema com pra essa mim, o série. pior episódio é aquele de Lamentes. Aquele episódio eu achei muito fraco. Eu entendo a E importância é dele, eu surreal. entendo por que ele está presente ali, que é pra gerar a questão do Loki com a Sylvie, mas eu acho muito fraco ali a função daquele episódio ficou estranha, entendeu? Ele podia Porque, ser tipo assim, tido melhor otimizado. o meu problema dessa série não é nem assim o que ela entregou ou deixou de entregar. Como você falou mesmo, né? WandaVision teve problemas lá e tal, acho que prometeu demais e entregou de menos, mas o que ele entregou, pra mim, foi satisfatório, entendeu? Tirando aquelas expectativas que a gente falou muito, né? Pra mim, entregou. A Loki teve essa experiência, né? De ter sido a terceira série, então passou duas séries na frente pra eles filtrarem bem como é que eles iam mostrar as coisas, né? Pra não criar tanta expectativa da mesma forma. Por outro lado, Loki, eu não gostei muito da forma como foi executado. O problema não é o resultado final, porque tipo, a importância dela, a questão do multiverso, mas eu entendi, achei massa. Agora, pra chegar lá, é que é o problema. Eu acho assim, pra mim, o grande problema da série do Loki
é que ela poderia ser mais enxuta e aí poderia ganhar mais nisso. Assim, eu acho que às vezes demora muito, como esse episódio de Lamentos, que é interessante pra história, mas demora muito para poder chegar ao ponto e a trama andar. E aí, então isso meio que cansa, assim, tipo, ela podia ter sido um pouco mais enxuta, não precisava ter os 40 minutos, por exemplo, todos os episódios. Eu acho que a série vai meio que ficando mais cansativa à medida que vai passando os episódios. É isso meio que. Então Mas eu gostei a da gente série. tá no quase geral. chegando à conclusão que deveria ter sido um filme de 2 horas e meia, então, e não uma série de 6 episódios de 40 minutos. É isso? Talvez. Sim. Se for enxugar, você tem que tirar todas aquelas arestas que, poxa, não contam nada, né? Uhum. Eu acho que as resoluções dessa série são muito simples, velho. Eu acho que isso é um problema. Eu também acho. Mesmo sendo um filme de 2 horas e meia. Só ia Assim, cortar as barrigas, mas mesmo assim, além de. o roteiro é simples, as resoluções são simples. Eu acho que assim. A série, ela não veio para responder muita coisa, que ela praticamente não respondeu muita coisa. Na verdade, ela até criou novas perguntas, ela gerou mais perguntas do que respostas. Isso num contexto geral do MCU. Principalmente de Ultimato pra cá. Na minha concepção, ela gerou muitas perguntas relacionadas. Muitas, meu amigo, você não tem ideia do que eu levantei de perguntas relacionadas. Porque assim, a própria existência da TVA gera algumas perguntas relacionadas aos eventos de Ultimato. Diga aí, Mas por eles exemplo. explicam isso na série. Não, aquela explicação sobre os Vingadores eu até entendi. Mas tem outros problemas que estão além das ações dos Vingadores dentro de Ultimato, que pela lógica da TVA não poderiam acontecer. O que, por exemplo? O Thanos? Por exemplo, Gamorra, o Thanos da linha de tempo, de uma linha de tempo pular pra outra. Mas aí não foi Porque a questão do. Não, é claro, eu entendi assim. Aquela quesito de, tinha que acontecer. Quando eles falam que tinha que acontecer, pra mim era todo o conjunto da obra. Não tem exceção ali. O que eu entendi que tinha que acontecer era a questão deles reunirem as joias e darem o estalo pra reverter a ação do Thanos que já tinha morrido. Que era o Thanos da linha de tempo deles. Isso aí é que eu entendi que era assim, o inevitável. Não, mas aí que tá, lance... O Loki, ele questiona, dizendo que o problema todo de viagem no tempo foi por conta da viagem no tempo dos Vingadores. E aí eles dizem, olha, isso já tinha que acontecer. Então, se a viagem no tempo tinha que acontecer, todas as consequências dela também tinham que acontecer. É por isso que eu acho porque, tipo, as outras variantes não podem, mas o Thanos pode, a Gamorra pode. A Gamorra tá de vacilo aqui. Quer dizer, a gente ainda não sabe, né? Mas aparentemente a Gamorra vai ficar de vacilo. Porque Gamorra, ela tava no exército de Thanos, o Homem de Ferro não teve contato com a Gamorra do jeito que teve com Nebula, e pela lógica do Homem de Ferro que não conhecia a Gamorra, e era parte do exército de Thanos, ela tinha que ter sumido também. Não, mas o que a TVA faz, ela viajou para outra linha paralela. Ela não é uma variante daquela linha. Tipo, o que eu entendi que a TVA faz é tipo, você tá nessa linha, você toma uma decisão que modifica essa linha e tem uma linha paralela, você é retirada. Ela foi para a linha principal, teoricamente. Então, tipo, eles provavelmente podem muito bem justificar, como eles justificaram na série, que tipo, estar dentro dos planos era que tinha que ser assim mesmo, o chefão quer que seja assim, e assim. Aí entra as incongruências que a gente vai ter, provavelmente. A gente entra nas incongruências que vai ter provavelmente pro futuro, né? Porque aí, tipo, por que o chefão decidiu isso e não aquilo, né? Então, é isso aí que provavelmente nunca vai ter resposta, porque, enfim, né? Mataram o cara. Eu acho que não vai ter resposta justamente por isso. Foi uma desculpa esfarrapada que eles deram pra que ninguém questionasse mais o Ultimato. Então, a partir de agora, esse assunto de Ultimato não vamos mais responder, porque a gente já respondeu aqui. Tudo que aconteceu ali era pra acontecer. Aí pronto, aí o Loki calou a boca, né? Não tinha mais o que questionar e ficou por isso mesmo. E acabou-se. Mas assim, aí, é uma desculpa fraca? É uma desculpa fraca. Mas é a desculpa, né? Então, mas aí vamos dizer assim, se fosse só essa a saída fácil que eles deram, entre aspas, tava ok. O problema é que depois resoluções simples aparecem em alguns outros momentos chaves da série.
Entendeu? Então, assim, eu não vejo problema em eles pegarem. Que inclusive você sabe que a gente nos bate-papo que a gente tinha, a gente já tinha previsto que a zona lá dos Vingadores vão resolver em uma frase. A gente já tinha, eu acho que eu comentei com o Bruno, com o Zod, em um bate-papo aleatório da gente. Eu digo, ó, essa treta todinha do Ultimato, eles vão resolver em uma frase. Foi dito e feito. Parecia até que eu tinha visto um roteiro vazado da. Tem uma do solução que eu episódio. entendi a função, eu vi muita gente questionando, que foi o plano da Sylvie de captar as bombas e os timepads de várias equipes diferentes, né? Colocar lá naquele supermercado, ativar tudo ao mesmo tempo para gerar uma confusão na TVA. De início eu pensei que a ideia dela era criar linhas temporais diferentes, destruir a linha temporal. Depois eu percebi que o plano dela era apenas criar uma distração para esvaziar a TVA e ela invadir e matar os Guardiões do Tempo. Aí, pra mim, aí eu já relevei essa questão, entendeu? Ela não tava querendo criar linhas do tempo, ela tava querendo uma distração. Aí eu fiquei meio assim, tá, beleza, eu aceito isso aí. Eu só achei muito fácil a forma que a TVA resolveu a questão. Porque no outro episódio ninguém mais comenta isso mais e simplesmente eles resolveram todas aquelas linhas temporais que estavam assim criadas ali, né? Esse plano estava gerando uma série de problemas para o TVA. Foi resolvido muito rapidamente. Ela estava matando as equipes há um certo tempo, a ponto dos caras trazerem outro Loki para pegar ela. Quando vê o negócio resolvido, no outro episódio tudo tá resolvido, você fala mais. É fraco. Tá? E tem um detalhe. E ela não deflagrou todas as cargas naquele supermercado. Ela mandou da linha para outras linhas de tempo, em outros momentos da linha do tempo. Elas não foram soltas todas lá, porque era mais fácil ainda da TVA resolver. Mandava todos os agentes dela para aquele único ponto da Mas linha foi o do que eu tempo. falei, Janus. Uhum. Mas foi o que eu falei. Não, você disse que ela tinha ativado todas as cargas dentro dos. Mas ela ativou, mas ela só mandou no tempo até explodir, né? Mas essas Mandou cargas estavam indo para diferentes gerando momentos. Isso. O problema é que o episódio Lamentes, né, ele realmente é um episódio que, apesar de ter a sua... Lamentável. apesar dele ser um episódio que tem dentro da história que eles querem contar, uma razão de existir, mas ele fica o tempo todinho só nesses dois personagens. Aí você tem essas outras coisas que, né, ele poderia ter equilibrado, ter mostrado a TV lidando com esse problema e resolvendo esse problema, por isso que ele não consegue encontrar eles rápido e não sei o que, tal, sabe? Mas aí ficou aquele episódio inteiro que meio que eu vi muita gente criticar, inclusive, que aquele episódio acaba meio que enfraquecendo a Sylvie, porque ela parecia uma super ultra fodona vilona, né? E aí naquele episódio é meio que tipo, ela começa, eu tenho um plano, não sei fazer esse plano e vou fazer outras coisas e tal, e podiam ter elaborado melhor aquela ali. Eu achei a Sylvie uma personagem que começou muito bem, pra mim decaiu em Lamentes, porque como o Marcelo disse, e depois quando o plano dela dá errado, você percebe que ela não tinha um plano B, né? O plano dela era meio fraquinho mesmo. Cida, né? E pra mim cresceu depois, entendeu? É uma personagem que eu gostei muito, e no final da série, pra mim caiu de novo, porque eu fiquei puto com a decisão dela, que por causa dela tá criando um dano gigantesco a tudo. É um absurdo. Eu acho um absurdo ela ter tomado aquela decisão. Eu tô revoltado com ela, velho. Tô puto com ela. Não. Sim, mas de novo, se não fosse isso, não tinha multiverso. Se não fosse isso, não ia ter o filme do Doutor Estranho. Que pra mim seria muito pior. Eu tava com medo de que a série terminasse sem a criação desse maldito multiverso. E aí, vamos jogar o multiverso pra outro filme mas eu acho que tem uma questão aí que é uma coisa que eu tava discutindo com o pessoal lá do podcast, né, do whatever, que a série, ela podia muito bem, ela tinha como se terminar em si, e você deixar um ganchozinho, um negocinho pra ser o estopim do problema do multiverso em outros filmes. Porque assim, quando a Sylvie mata o personagem, aí aparentemente a personagem não cresceu nada na história, né? Porque ela começa querendo vingança e termina fazendo vingança. E enquanto o Loki muda, né? Teoricamente ele muda, ele começa de um jeito e muda, dizendo, não, ele passa a se preocupar com o coletivo, com todo mundo, e não sei o que, com outra pessoa e tal. E aí, tipo, quando ela mata,
é um recurso que fizeram somente para poder ter esse recurso do multiverso, somente para a segunda temporada e para os outros filmes. Aí, isso eu acho fraco. Podia ser uma cena pós-crédito que deixasse um gancho, uma coisa que fosse, né, usada nos filmes, né? Cara, e as Inclusive, consequências daquilo ali é muito grande, é muito grave, entendeu? Assim, eu fiquei assustado, porque eu não esperava, já não saí, ficaria revoltado se não tivesse isso, mas eu não esperava que fosse ser tão grave o que fosse acontecer no final da série, inclusive porque eu achava que o Tom Hiddleston ia morrer, que a série não ia ter continuação, e a Sylvie ia ser a nova Loki do universo do MCU, ia ser um finalzinho mais feliz com Mobius andando de jet ski. Eu esperava um final feliz. Eu tava esperando no final da novela das 8. Eu tava esperando um final feliz, mas que em paralelo tivesse o multiverso, mas que não fosse tão dramático, tão sério. Eu tô achando um absurdo. Eu tô achando esse final mais sério do que o final de Vingador Guerra Infinita. Eu tô chateadíssimo, eu tô puto com a Sylvie. Como é que ela faz uma merda daquela, velho? Pelo amor de Deus. O problema, Luiz, é porque você quer que os personagens atuem como personagens dos Super Amigos. Esse é que é o problema. Não é assim que funciona. Porque ao mesmo tempo que o Loki do Tom Hiddleston, vamos dizer, o Loki de 2012, ele evolui, ele vai tendo, assim, ao modo dele, que pode ser questionado ou não, o seu arco de redenção, a Sylvie, o tempo todo continua na mesma linha de sintonia dela. A única diferença foi o lance dela se apaixonar pelo Loki. E até isso ela usou pra atrair o Loki. Então ela continua sendo um Loki o tempo todo. Então tu acha que ela não gosta dele como ele gosta dela? Tu acha que não é recíproco? Não, ela gosta dele. O negócio é porque ela não mudou o seu conceito de objetivo. O objetivo dela era matar a pessoa por trás da TVA, independente das consequências. O Tom Hiddleston chega com aquele objetivo ainda de ser conquistador, e no primeiro episódio ele diz, então esse é o grande poder que rege o universo. Que a gente pensou que a série todinha iria tentar dissimular para governar a TVA. Tanto é que a imagem dos trailers que a gente viu do King Loki não apareceu na série. Foi outra pegadinha que a Marvel fez. O King Loki não apareceu no último episódio. Inclusive eu achava que seria inclusive mais interessante se o vilão final ali não fosse uma versão, a variante do Kang, né? Do Kang. Porque tipo, se fosse um Loki, e teria tudo a ver, porque fazia uma rima com o primeiro episódio, né? Que ele falou esse é o maior poder do universo, então tipo, seria natural que algum Loki em algum momento quisesse ter esse poder. E aí tivesse feito uma... Aí não, se fosse o Loki, aí eu tinha ficado puto, velho. Pra mim, eu dou graças a Deus que é o Kang, porque... E dou graças a Deus em dobro que não é o Kang todo com a cara roxa. Pelo menos talvez ele vá usar um capacete roxo ou algo assim do tipo, porque... Não, já tô satisfeito. Tá mais pro lado do Immortus. Do que o Kang, pegar, assim, é uma versão do Immortus, Porque o Immortus, nos quadrinhos, ele é uma variante do Kang que trabalhava para os Guardiões do Tempo. Então, nessa adaptação para o MCU, esse Immortus é o cara por trás dos Guardiões do Tempo. O cara que inventou o dilema dos Guardiões do Tempo para que ele continuasse. Você vê que ele fala, né? Que ele viveu milhares e milhares de vidas. Mas eu acho que existiam os Guardiões do Tempo. É porque ele tá mentindo para eles. Porque quando eles chegam no castelo, eles encontram, né, as estátuas dos Guardiões do Tempo. E uma delas, uma quarta, tá até destruída, né? Provavelmente ele falou que usou o monstro lá como arma, né? Então, provavelmente ele utilizou ele contra os Guardiões, provavelmente. E Luiz, quando eu falo em ser o Loki, eu não digo que o Loki ser o vilão principal. Ele ser o cara que tá ali controlando a TVA numa barganha que ele possa ter feito com o Kang. Porque eu acho que o Kang realmente tem que ser o chefão. Porque você meio que a história gira em torno dele, sabe? Você não sai um outro personagem com outro contexto. A história meio que giraria em torno dele, ele seria o vilão, ela poderia muito bem matar o cara, e aí ele assumir, ela assumir, enfim, e você teria ainda o problema do Kang, você teria ainda o problema do multiverso para ele ser explorado, começar em outro filme. É isso que eu tô falando. Mas eu gostei. Se encerrar em si mesmo, né? Sim, mas eu gostei, Marcelo. E você tem que lembrar uma frase da Sylvie, né?
que ela disse lá no início da série, mesmo sem saber quem tava por trás de tudo, isso não se trata de você, né? Não se trata do Loki. E eu acho interessante que no final de tudo, não é o Loki, mas o Loki é o que causa esse grave final da série, né? Que vai desencadear em muita coisa. E assim, esse ator que faz o Kang no final da série, eu já tinha visto ele em Lovecraft Country, certo? Como é o nome dele? Alguém só me confirma o nome dele, Marcelo, por favor. Eu não sei de cabeça não. Deixa eu pesquisar Deixa eu aqui. ver aqui. Que ele tá indicado aí ao prêmio Lovecraft Country. Jonathan Majors. E que faz o Atticus lá, né, em Lovecraft Country. E ele é um personagem assim, lá no geral, ele é muito sério. Então eu acho que ele faz um papel sério bem melhor do que esse papel dele meio Mas lembre que ele é uma variante, não quer dizer assim que todos os Kang sejam como ele. Então, Não, exatamente. provavelmente não seja, né? É isso que eu acho o trunfo desse personagem a partir de agora. Que se ele morreu aqui agora, essa versão dele que diz ser a mais benevolente, e eu acho, deve ser realmente a mais benevolente de todas, por isso ele nem é tão egocêntrico assim. Porque ele coloca os falsos os falsos guardiões do tempo, ele não coloca a imagem dele acima de tudo, ele tá escondido, ninguém sabe quem ele é. Entendeu? Ele nem é egocêntrico, essa versão dele. Então eu gosto muito dessa versão, mas é a oportunidade a partir de agora, já que ele aparece em Homem-Formiga, isso aí já tá confirmado. Só que Homem-Formiga é em 2023. Acho que a gente não vai passar 2 anos sem ver o Kang em outra coisa. Então é provável que tenha a gente... Eu acho que é bem provável que a gente não veja, viu? Nem Doutor Porque Estranho, eles nem vão ter nada? que Não. Porque é o seguinte, o que é que acontece? Eu realmente não imaginaria que eles apresentariam o Kang nessa série. Também me Mas eles surpreendeu. apresentaram uma variante dele. Então eles não queimaram o grande vilão. E quando essa variante se coloca como a mais benevolente diante de todas as que ele encontrou, não necessariamente de todas que existem, mas de todas que ele encontrou, qual é o lance aí? Que necessariamente a gente não vai ver as mesmas variantes que ele enfrentou durante a Guerra do Multiverso. A gente vai encontrar novas variantes e uma delas, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ser a variante adolescente dele que vai criar os Jovens Vingadores. Porque esse tem que aparecer. Se não tivesse esse final, a gente não teria os desdobramentos que vão gerar os futuros projetos da Marvel. E a gente já está percebendo que Jovens Vingadores é um dos projetos futuros da Marvel. Talvez pro final da fase 4 ou começo da fase 5, mas isso aí com certeza vai ser desenvolvido pela Marvel de alguma maneira. Mas isso é uma das grandes coisas que eu tenho raiva da Marvel. Eu gostei do Loki, gostei de várias coisas nele, desgostei de outras. Mas tem uma coisa que me dá raiva na Marvel sempre, nada se encerra na mesma coisa. Sempre é um ponto para uma coisa depois. Isso da Marvel já me cansou faz muitos anos. E aí, tipo, é muito isso, né? A WandaVision, a gente viu quando terminou, aí não, vai ter uma menina que vai pra outra coisa, aí a outra vai pra outro canto, a outra tem outra coisa, Falcão Soldado Invernal a mesma coisa, Loki a mesma coisa. As coisas nunca se encerram em si mesmo. Não, isso é cansativo. Marcelo, agora eu vou ter que ser o advogado do diabo. Beleza, mas de tudo que a gente já viu até hoje da Marvel, esse aqui é o que tem o final mais em aberto. É o que deixa mais essa questão de continua no próximo episódio. Todos os outros, essas brechas que você disse, a história meio que se encerra, mas sempre fica alguma coisa pra depois. Esse aqui, a história não se encerra. Tanto é que a Ravonna some, ninguém some pra onde ela foi. Aquele Mobius e a agente que aparece no final do episódio não é o mesmo Mobius e a agente que a gente conhecia. Porque eu prestei atenção nisso. ali É de outra realidade. o meu amigo até me questionou. O meu amigo até me questionou isso. Eu assisti o episódio de novo, assisti 2 vezes. E eu prestei atenção que o Mobius, antes, ele tava meio com a gravata meio frouxa, a camisa meio desarrumada, o cabelo bagunçado. E aquele Mobius que o Loki encontra, ele tá totalmente engomadinho, arrumado,
entendeu? Não é o mesmo. É outra parada ali. É legal. E tem um outro É detalhe legal. ali que vocês não perceberam. O Loki tá andando livremente pela TVA, ninguém tá dando a mínima pra ele. É, porque ninguém sabe quem ele Ah, é, não. né? Quando eu vi É, aquilo é. ali, eu já achei estranho. Eu digo, gente, Eu acho Porque legal. eles ficaram distraídos com outra coisa que tava acontecendo. não, eles realmente. Não, realmente eles não deram a mínima. Tanto é que. Não, eles não só sabem quem ele é. depois Ninguém sabe quem ele é. Exatamente. Ele nem. Não, nem- ele até achou, o Mobius até achou que o Loki era um analista também, né? É. Uhum. Até perguntou pra ele. Mas assim, tava acontecendo alguma coisa na TVA. Quando o Loki chegou, que ele circulou pelos corredores, ele viu o pessoal correndo, não tinha gente em alguns lugares. Aconteceu alguma coisa ali, sabe? Não, o painel do multiverso apareceu ali. Naquela sequência aparece lá aquele painel com as inúmeras ramificações. O que eu não entendi é, por exemplo, se aquela é uma TVA alternativa ou se foi uma mudança que teve com a TVA original. Porque se foi uma mudança com a TVA que a gente acompanhou na série e aquele Mobius que a gente viu na série não existe mais, a gente só vai ter esse novo. A única pessoa que vai ter lembrança da TVA como ela era é a juíza que fugiu antes. É. E Não, mas quais depois que foram eles os- mataram. Depois que que se matou o Immortus, enfim, qual seja o nome dele, aparece a TVA normal, aparece o Mobius e a gente lá, olhando pra tela, vendo todas as ramificações, até o Mobius fala, né? A partir de agora não tem mais volta. Ela faz, quem disse que quer que tenha volta? E aí, tipo, a TVA continua existindo. O Loki, pelo que eu entendi, ele caiu numa outra linha paralela, né? Exatamente. Outra linha paralela, onde tem uma versão da TVA, inclusive que a estátua que aparece no final é a estátua só do Kang, né? Do E- Kang, Que é bem exatamente. o planeta já- dos que macacos, né? É E o isso, Kang tipo, usando a roupa clássica do Kang, né? Aquela roupa do Conquistador mesmo, né? Não é aquele Porque negócio, aconteceu- O Elmo. não é aquele negócio riponga que ele Que tava aconteceu- usando. porque aconteceu que o cara falou, né? Que ele falou, tipo, olha, provavelmente os Kangs de outras realidades criaram suas próprias TVAs. Né? E em algum momento. Aí é que a coisa que me complica na minha cabeça, sabe? Porque a história do Immortus, né? Vamos chamar ele assim pra não complicar, né? Porque são muitas variantes então que a gente vai falar. O cara que fala com o Loki e a Sylvie, né? O Immortus, ele explica que houve uma guerra, né? E ele e as variantes dele estavam lutando uns contra os outros, uns se matando pela própria existência do seu universo e tal. E aí um deles conseguiu dominar o Alioth, né? Aquela nuvem, né? Que a gente viu no episódio anterior. Sim. E isolou a linha do tempo dele, né? Aí eu fiquei pensando, o que significa isso? Significa que ele criou uma linha do tempo escondida dos outros ou ele apagou todos os outros? Porque tem uma diferença aí. Eu acho se que ele ele, tiver eu acho que ele apagado todos os venceu outros- uma batalha e ou usou aquilo ali pra vencer batalha, né? Foi transportando os Kangs pra ali, dali não tinha saída, sei lá, acho que foi um negócio tipo assim, né? Porque ele, Pois é, não eu ficou acho que ele muito claro apagou pra os mim. outros, eu acho. Mas se ele apagou os outros, ele não faz sentido ele dizer lá depois que ele tinha medo que os outros assumissem se ele desaparecesse. Não, porque se ele- Mas vão aparecer cria outras novas- variantes. É, porque ele É, tá é, controlando. Que geram outros Kangs. Muito provavelmente o que ele tá fazendo ali, pra ter uma linha temporal só, aquela ali é a linha temporal dele, certo? É a linha Sim. do que ele, no ano de... que ele, que é uma variante, né? Então, a gente tem que considerar ele agora como a versão oficial, porque se aquela linha temporal que a gente tá considerando é a linha temporal oficial, então ele é a versão oficial dele mesmo. E Ele lembra Ele que o considera Kang do ele futuro, mesmo, né? ele considera ele mesmo uma variante porque pra ele tanto faz, não existe oficial nem variante, todos são variantes, né? Mas pra gente, a gente tem que considerar ele como oficial. Aí ele tem uma parada meio Rick e Morty, né? Que é aquela parada da fortaleza dos Ricks, é um Rick conversando com o outro e fazendo sua própria sociedade de Ricks ou algo assim. Quem não assistiu, assista, que é muito bom. Então, E tem gente de Rick e Morty na produção de Loki, viu? tem. o Então, roteirista é do mesmo. ele tem aquela parada ali, aí ele fala que alguns não são tão bons assim, né? Aí, o que é que eu entendi? Ele manteve aquela linha temporal única, porque é a única onde ele nasce e volta, certo? Beleza. Se ele deixa de existir, ele não consegue mais controlar a linha temporal, aí começa a nascer outros Kangs e um ou outro vai ser o Kang que não presta.
E esse Kang é o que vai causar a confusão, vai tocar o zaralho na linha temporal, entendeu? E acho que é isso que ele queria evitar, que nascesse mais Exatamente, variantes ele dele usou- mesmo. Ele usou aquela. Eu esqueci como é o nome. E se o Mobius não sabe quem ele é, nem ninguém sabe quem o Loki é, então provavelmente aquele Kang cortou da existência o Loki antes dele nascer, ou algo assim do tipo, porque acha que ele é um ser muito perigoso, já que se matou um anteriormente, pode matar outro, né? Então acho que ele, naquela linha ali não deve existir Loki, provavelmente. É, por isso que ele não nisso é. que eu Ninguém concordo sabe quem ele é. com o de anúncio, que ficou muitas perguntas e pra mim não ficou tão claro dessa forma como tu tá colocando, sabe? Porque assim, há muito duas confuso. questões, porque eu entendo, porque assim, esse Immortals, o Kang originalmente, ele nasce no futuro século 30 pra lá, É né? 31. Ele fala fica- isso. Ele fala isso. Então, o que acontece? Se ele voltou, ele já voltou pra lá depois de. Você lembra que ele diz, não, eu estudei a questão do tempo e encontrei uma outra variante minha que, assim como ele, tinha o interesse de melhorar mutuamente seus universos. Encontrou Aí um eles foram multiverso, encontrando né? outro. Eu encontrei o multiverso. Nesses Uhum. multiversos encontrei variantes minhas. Viu? E ele explica lá aquela coisa, né? Que o multiverso é sobreposto no outro. Existe um. É. Ele até parece lá o desenho, que é como se fosse uma pizza em cima da outra, né? Então, os multiversos. E assim, eu ainda coloco assim, as variantes, no meu entendimento, o que abriu ali foi o multiverso, porque aquele universo com aquela linha de tempo que agora tá toda aberta a inúmeras variantes, tem essas possibilidades, que é o que também justifica o What If, né? O What If vai beber muito dessa questão dessa fragmentação da linha de tempo. E existem ainda os universos alternadamente. Entendeu? Eu acredito que aquilo que a gente vê no começo do episódio, que parece com galáxias com núcleos negros, aqueles são os universos. Eu gosto muito porque o Kang no quadrinho, eu já vi outras alternativas dele, né, em animações. No quadrinho ele é descendente do Reed Richards, né, lá do futuro. Em outros ele é descendente de Victor Von Doom. Em outras eu já vi animação que ele é descendente do Victor Von Doom, e ele manda na Lativéria no futuro e ele volta pra tocar o zaralho. E eu já vi uma versão que ele é descendente de Tony Stark. O que nesse universo da Marvel faria sentido, porque o Tony Stark já fez muita merda no passado. Um descendente dele poderia fazer merda do mesmo jeito. Eu acho que ele não vai ser descendente de ninguém. Eu tenho a impressão que ele não vai ser descendente de ninguém nesse MCU, por enquanto, né? Eu acho que ele vai ser apenas um cara inteligente mesmo, e é isso. Não vai ser, ele é inteligente porque ele é descendente do Stark. Eu acho que não vai ter isso. Mas, dependendo de onde a gente observe, o Kang é descendente de alguém importante do MCU, né? Victor Von Doom, Stark e Reed Richards. Como esses dois não foram apresentados ainda, né? Então, resta o Stark por eliminação, né? Vai que. Se eu não me engano, o que monta os Jovens Vingadores é um descendente de Stark. Nos quadrinhos, né? E ainda tem um lado do Pym, né? Do Hank Pym ali também, pode ser. Nunca se sabe, né? Pode ser. Vale salientar que o Kang sendo vilão de Homem-Formiga Quantumania, eu me pergunto por que eles vão escolher esse filme exatamente, além da questão do... Porque, tipo, essa série não falou nada sobre o universo quântico, né? Ela falou sobre multiverso, sobre não sei o que, tal, linhas paralelas e tal, mas não falou do universo quântico. A única referência do universo quântico que tem lá é a máscara do Jaqueta Amarela, né? É porque uma coisa é ligada à outra, né? Eu acho que é porque através do universo quântico é que você deve chegar naturalmente naquele lugar onde eles estão lá. O Loki, onde o Immortus fica. Entendeu? Pode ser. Talvez, pra consertar tudo no final, eles devem juntar a galera dos filmes anteriores e das séries, e vai todo mundo lá no Quantum Mania encontrar a entrada pra aquele lugar, entendeu? Porque vai salientar. A coisa deve acontecer lá, a confusão, a luta deve ser lá. Ou então na tal da Cronópolis, né? Que todo mundo sempre fala que é o lugar do Kang e tal. Talvez ela seja erguida lá, naquele lugar.
Porque pelo calendário de filmes da Marvel, o último filme, assim, até o momento oficializado das datas, assim, é o Quarteto Fantástico. Não, oficializado a data não, mas que vai sair é o Quarteto Fantástico. E antes dele, a gente vai ter o Guardiões e o Homem-Formiga também, né? Então, tipo, Homem-Formiga é 17 de fevereiro de 2023, o Guardiões são 5 de maio de 2023. Eu acho que o Homem-Formiga vinha antes do filme do Quarteto Fantástico, eu acho que o Quarteto Fantástico vai ter conexão com isso, sabe? E aí A pode gente ser tinha esse comentado ponto do Reed aqui. Richards. Pode ser o Reed Richards, mas a gente tinha comentado aqui, Marcelo, que tá com cara, muita cara, de que a partir dessas obras aí que a gente tá vendo, vão ser divididos em 3 arcos. Um arco mais pé no chão, com aquela questão de Viúva Negra, Arqueiro, o próprio Falcão e Capitão, Soldado né? Invernal, né? E por aí vai, o Capitão América. E um lado espacial, que não se esqueça que ainda tem o Adam Warlock, tem toda essa parada lá com os Guardiões da Cósmico, Galáxia. né? E E os Eternos também. os Eternos, né? E uma parada com essa questão do multiverso, com o Doutor Estranho, Homem-Aranha, Homem-Formiga, Loki. Então, eu não vejo todo mundo se juntando agora. Mas eu vejo como 3 arcos diferentes rolando. Inclusive porque já vi gente comentando que, caramba, então quer dizer que aquele momento que a Wanda escuta os filhos dela é porque foi criado um multiverso ali, né? E por isso que ela tá ouvindo. Acho que são coisas interessantes, assim, que eu acho melhor deixar separado do que botar o Capitão América e o Bucky enfrentando Kang no universo quântico. Não acho que ficaria muito bacana, não. Acho que Eu acho que quests provavelmente a separadas Marvel. fica mais divertido, porque você consegue explorar melhor essas mini equipes, entendeu? Eu acho que provavelmente a Marvel vai anunciar em algum momento os filmes de 2024 e 2024 vai ser quando vai começar essa interligação, né? Porque aí, provavelmente, sei lá, Uhum. se eles anunciam que o Quarteto Fantástico seria no final de 2023, e aí, tipo, é o filme que apresenta a equipe toda, e aí você tem um personagem pra lidar com essa coisa cósmica em si, e aí em 2024 faz, não, agora a gente vai começar essa saga mesmo, vai ter os crossover mesmo, a gente começar, sei lá, uns Vingadores, alguma coisa do tipo, né? Ou Porque tá então muito. a gente pode ver. Conclui, Marcelo. Não, eu queria dizer que tá assim, tá muito com cara de caminhar pela lógica que tem nos quadrinhos, por exemplo, com o Jonathan Hickman fez com os Vingadores, que eles viajavam pelo multiverso pra salvar o multiverso, no caso, né? Na saga do Jonathan Hickman. Os multiversos estavam morrendo e os Vingadores estavam tentando salvar os multiversos, e aí chegou um ponto que eles disseram, não, então a gente tem que destruir pra poder manter o da gente vivo. E eles começaram a ajudar a destruir os multiversos. Então acho que provavelmente o Kang vai ser esse vilão que vai criar o caos para criar provavelmente uma autodestruição do multiverso em algum momento, e aí a partir de 2024 vai começar essa arco de história sobre isso, né? Uhum. Ou então a gente ainda pode ver o seguinte: eles podem fazer da seguinte forma. Alô? Estamos ouvindo. Pronto. Olha o que acontece. Como o Luiz falou aí, temos os três, vamos dizer assim, os 3 cenários. O cenário mais realista, o cenário cósmico e o cenário envolvendo magia, certo? A gente pode ver Magia o começo. multiverso, né? Você quer dizer, né? É bem magia. Magia, feitiçaria. Não, eu digo o núcleo mesmo. Porque a gente tem que lembrar que Victor Von Doom trabalha com magia. O Doutor Estranho trabalha com magia. Temos a Feiticeira Escarlate. Isso se não aparecerem outros personagens, né? Que tenham nos quadrinhos ligação com esse mundo místico, Eu né? jurava E que a lembrando que a gente, Sylvie ia assumir ia abandonar o nome Loki e assumir o nome Encanto. Eu tava esperando isso em algum momento ali no final, mas não não, Até a aconteceu. segunda temporada, né? Segunda temporada tem aí, a é, gente não sabe o que vai acontecer. Tem nem data, e a gente Marcelo. não sabe o que. E assim, mas muito provavelmente vai ser. Provavelmente para daqui a 2 anos, no máximo. Eles não vão perder esse timing, não. Eles não vão cometer o mesmo erro que cometeram com Viúva Negra. E não tá com muita Eles cara que sabem que eles gravaram tudo de uma vez, né? Eu acho que vão gravar ainda. Por isso, muito provavelmente, a declaração que o Tom Hiddleston deu esse ano, dizendo que estava gravando enquanto estava comemorando o aniversário dele, as pessoas especulam que eram as gravações dele em Doutor Estranho 2 e não na segunda temporada de Loki.
Porque Loki, essa série que a gente viu hoje, foi gravada ano passado. Você lembra que ela já tinha lançamento previsto, inclusive. Por E foi tudo mim, alterado. Loki aí deveria participar pelo menos do Doutor Estranho. E Doutor Estranho tem que participar de Homem-Aranha, velho. Tem que, nem que seja ali pra chegar no final e fechar portal interdimensional. Mas eu não aceito. Os bonequinhos que têm sido anunciados e lançados aí até então, né? Parece que o Doutor Estranho vai fazer muita participação nesse filme do Homem-Aranha. Que pelo menos nas animações recentes, eu não sei nos quadrinhos, mas o Doutor Estranho tem muita participação nas coisas do Homem-Aranha. Ou então Sim. o inverso, né? O Homem-Aranha de vez em quando aparece nas coisas do Doutor Estranho. Então acho que seria Na interessante. verdade, nos quadrinhos todo mundo aparece nos quadrinhos do Doutor Estranho, na verdade. Inclusive, hoje nos quadrinhos, o Doutor Estranho tem uma academia, tipo um Hogwarts dele. Pois é. O boneco que mais deu o que falar essa semana foi o Homem-Aranha com roupa preta e dourada. E Ele saiu da Hot Toys. ele mostra o Homem-Aranha como se fosse os círculos mágicos do Doutor Estranho, sabe? No peito e atirando também. E Então, saiu assim, também um boneco do Doutor Estranho usando a armadura do Homem de Ferro. acho que aquilo ali deve fazer alusão à ideia que eles tiveram e descartaram no Guerra Infinita. Que pensaram em fazer o Doutor Estranho usando a armadura do Homem de Ferro naquela cena lá do resgate dele e tal. Meu Deus, tinha isso. Uma ideia disso acontecer. Foi cortado. Assim como foi cortada também a ideia do Tribunal Vivo aparecer no final do Guerra Infinita. Isso eles falam nos comentários do Blu-ray. E por isso talvez apareça a cabeça, a estátua do Tribunal Vivo naquele vazio lá, né? Não, aparece um momento lá. E bonecos, não se esqueça que Deve tem ser, na verdade. aquela parada de que tinha um boneco do Hulk saindo de dentro do Hulk Buster, né? Então assim. Que foi outra ideia cortada também, outra ideia alterada. Então muita coisa de boneco na verdade, não acontece. Talvez aquele vazio deve ser a lixeira do computador do MCU. Onde todas as ideias que ele não usa nos filmes, eles jogam pra lá. Pode ser, viu? Porque realmente ali, se você for parar pra analisar as referências, tinha muita coisinha ali, né? Que tinha material, né? Até aquela questão. Até as referências que você encontra naquela questão das vozes também, você pode até cogitar que pode ter alguma pista escondida ali, né? No comecinho do episódio, desse episódio final. Porque Rapaz, eu vi umas análises. É tão assim, é tão aleatório. Não, eu vi umas análises aqui das vozes que estão ali. No geral, são frases realmente aleatórias de muitos personagens, inclusive personagens tipo Korg, entendeu? Assim, é Korg o nome dele? Aquele que o Taika Waititi faz? De pedra? Pronto. Korg. Até o Korg tem uma fala ali, então assim, é muito... Não, é engraçado que eu via dublado e legendado, né? E você dá pra ouvir muito mais coisa na versão dublada do que na legendada, assim. A mistura é muito maior na versão em inglês, né? Do que no e depois, português. quando é a versão uma das últimas falas que aparecem é a do Visão. Sim, tem o Visão também. Só que o do Visão é diferente, porque quando tá aparecendo a logo da Marvel, é um monte de gente da Marvel falando, beleza. Quando vai pra a galáxia, que aparece as galáxias lá e tal, tem voz tipo da Greta Thunberg, tem voz do Mandela, e o último é o Visão. Ele não tá na lista dos personagens da Marvel, ele tá na galáxia ali, né? Então eu acho interessante isso. Eu achei interessante que ficou essa ideia daquela ideia que o pessoal fala que toda a produção de som e barulho que a Terra faz ecoa pelo espaço, e se tiverem seres alienígenas em algum local, em algum momento eles vão encontrar esses sons, né? Vão ouvir. Isso achei legal, porque como ele foi fazendo isso, disse, tem uma referência legal sobre isso, né? Aparece referência aí, sabe, naquele filme Contato, né? Que até hoje é considerado o filme de ficção científica cientificamente correto, porque na produção dele tem a consultoria do Carl Sagan. Então, assim, o primeiro som que chega em contato com alienígenas, sabe que é a transmissão de Hitler durante a abertura das Olimpíadas de Berlim. Porque foi a primeira transmissão à rádio
para todo o planeta. Sim, mas esse problema de transmissão de rádio é uma falácia, viu, gente? Porque nossas transmissões de rádio aconteceram há 70 anos e o máximo que viajou-se no espaço, caso não se tenha dilatado demais, é 70 anos-luz apenas. Não vai para muito longe. Você tem que passar um alienígena ali passeando de carro na nossa borda de transmissão para captar isso e ainda se interessar. É meio falácia isso. Então quer dizer que mesmo assim, apesar de tudo, Bruno, Alan, Janúncio, Denison, Marcelo, vocês não curtiram o Doutor Estranho no geral, assim, o conjunto Não. da obra, Não, depois do último episódio. O Estranho não, Loki. Você tá falando de Loki. Loki. Gente, o problema é que Loki, ele é curto. E o Não, último eu não desgosto da série. Eu não desgosto da série. Eu acho que, na minha opinião, eles levantam pontos interessantes e rapidamente abandonam esses pontos interessantes. Por exemplo, um dos grandes momentos da série foi no episódios 4 e 5, quando a gente é apresentado mais variantes. Basicamente, toda a internet quer um conteúdo do Old Loki. Basicamente. Pra você ver como eles têm coisas interessantes, a série apresenta novos conteúdos em potencial. E eles fazem até um trocadilho ali, uma piada meio escondida com a questão do quanto maior o chifre do Loki, mais experiente ou poderoso ele é, né? Então assim, o Old Loki tem uns chifres gigantes, normalmente o Loki e a Sylvie, que a gente conhece, tem uns chifres ali medianos, e o pequeno Loki, né, o Loki criança, tem o elmo, mas ainda não começou a crescer os chifres, né? E o Loki lá, o Loki, o bondoso lá, o Loki que matou o Thanos, pegou a joia do infinito, não sei o que, pelo menos é o que ele diz, né? Que é o Loki que merece a Mjolnir, ele nem chifre tem. Né? E o jacaré, como é que é? Locoste. Crocodiloque. Crocodiloque, Locoste, como quer que se chame. Ele tem uns chifres interessantes ali, né? Maior do que o que... A Cuca. É. Eu já vi gente chamando dizer que é a Cuca. Aí, esse lance, né? A gente pode ver em vários desses pontos interessantes que a série coloca, a TVA não é de todo mal. O conceito da TVA é bastante interessante. Não é de todo mal o conceito, não a questão de como ela age, no caso, né? Porque aparentemente, não sei se proposital ou não, alguns furos ficam ali. Então, por exemplo, um furo desse último episódio, não vou dizer que é um furo, que é um erro. É uma lacuna que eles não responderam dentro da própria série. A gente estava vendo nos episódios anteriores que aquela agente da TVA que foi desperta pela Sylvie, ela estava trabalhando ali de alguma maneira para mudar a TVA por dentro, além do Mobius, né? Então tem naquele momento que ele pega, ela é perseguida por um outro agente, aí ele vai ela entra numa abertura de tempo, aonde é uma escola onde tem uma variante da juíza. Aquilo ali também acabou-se, consequência zero. Você não sabe se aquele agente porque a gente não sabe nem se aquela TVA mais existe pelo final desse episódio. Não, existe. A TVA continua existindo. Vai ter uma guerra de TVAs na próxima temporada. É terrível. Não, eu tô dizendo assim, o que eu tô querendo dizer assim, é que dentro do episódio eles não esclarecem isso pra gente. Mas Então aí fica- entra no que eu tava falando, né? Que tipo, não se fecha em si, né? Se exatamente. fechasse em si, aí eles teriam que explicar, mas como eles já fizeram, só pensando já que vai ter uma segunda temporada, eles não explicaram pra deixar pra segunda. Aí onde a gente percebe que aquele episódio lá de Lamentos gastou minutagem que podia ser usada em outras coisas, em responder algumas coisas dentro da série, que mesmo que não fossem respostas muito drásticas, mas que fossem assim, que tornassem a série autocontida em algumas coisas. Olha, mas tem uma coisa que fechou aí. No final, a Sylvie agiu como o Loki disse, né? Que o amor é como uma adaga, né? Ela também fez ali com ele. Exatamente o que ele disse. Sim. Olha aí, que bonito. Não, assim, a Sylvie
ela se manteve como todo Loki no final. Ela traiu ele, passou a perna nele. Ela continuou tendo todos os elementos de uma variante do Loki. Quem era a exceção? O Old Loki, porque é o Loki que supostamente teve toda a sua jornada concluída, e seu glorioso propósito foi aquele em que ele se sacrifica pelos outros, que esse sim é o real glorioso propósito da existência de um Loki, que é começar. Tanto é que se você vê qual foi o evento Nexus do jovem Loki, foi matar o Thor. E o do Old Loki foi justamente quando ele sentiu falta do irmão e queria voltar para Asgard. Esse é que foi o momento Nexus dele. Então assim, a gente vê que o Loki, quanto mais tem, ele teve todo o arco de redenção que o Loki da linha do MCU teve. Sendo que ele conseguiu ludibriar o Thanos. Eu gostei que eles usaram aquela coisa que todo mundo, os fãs falavam na época do Ultimato, né? Não, o Loki não morreu, o Loki botou uma ilusão, enganou o Thanos. Não, na verdade não. O que a gente conhece morreu e foi só uma variante dele que fez essa malandragem, né? Mas eu gostei que eles aproveitaram Por essa... enquanto. Agora sim, eu gostei muito de um lance que o Alan falou nos offs lá da nossa última live de Viúva Negra, que era a possibilidade desse Loki, esse Loki da série, voltar para aquela linha do tempo, criar uma cópia dele baseada nas informações do velho Loki e aí passar a perna no Thanos. Porque a gente lembra que tem uns detalhes, né? Que Como o é, Thor, homem? lá em Não entendi. Alan tinha dito o seguinte, que esse Thor, esse Loki, Loki poderia voltar para aquela linha do tempo tradicional do MCU e iludir o Thanos da mesma forma que o Old Loki iludiu o Thanos da linha do tempo dele. Entendeu? Criar mas uma cópia. Acho que não rola, não. Acho que não vão mexer nisso, não. Acho que é mais fácil ele voltar pra linha normal e tentar, tipo, encontrar o Thor daquela linha normal e, ok, eu entendi agora você. Isso a gente pode ver se acontecer alguma coisa do Loki aparecer no Guardião da Galáxia, onde o Thor vai estar, né? Ou no Love and Thunder, né? Que é outro filme também que tá aí, que tá meio fora do radar da galera. Então a gente tá falando de outras coisas assim, mas a gente mal lembra do Thor Love and Thunder, que também já foi gravado, né? Assim, já tá com cara de que eles não vão fazer isso com o Loki que a gente conhece e que esse Loki da TVA aí, ele tá seguindo um caminho diferente. Agora ele não quer mais voltar pra lá. Agora ele quer resolver a situação aqui, né? Resolver a treta. E a gente tem que se atentar pra frase do Thor lá em Guerra Infinita, quando o Loki morre. Depois que o Loki morre, ele diz: Loki sempre volta. Meu irmão sempre volta. Não necessariamente vai voltar o mesmo Loki que morreu na mão do Thanos, mas um Loki vai voltar e vai encontrar com aquele Thor. Seria interessante. Seria interessante. Não sei como, né? Mas seria interessante. Sim, porque o grande lance é o seguinte: porque se esse Loki da TVA encontrar com o Doutor Estranho, lembre, o Doutor Estranho não conhece o Loki que morreu em Guerra Infinita. Conhece, ele só conhece o Loki. Conhece. Não, ele não cruzou com aquele Loki. Cruzou no Ragnarok, Não, ele cruzou com o Ragnarok. Ele não conhece o Loki como um cara que se redimiu no final. Ele conhece o Loki como o deus da trapaça que ele não quer no plano terreno de jeito nenhum. Sim. Então, entendi. Se esse Loki da TVA aparecer no Multiverso da Loucura, existe a chance dele querer falar com o Doutor Estranho e o Doutor Estranho não dá a mínima pra ele. Não, mas o Doutor Estranho é aberto à conversa nesse caso, assim. Se ele tem algo a falar, é porque o Loki, aquele Loki no Ragnarok, ele só queria tretar com o Doutor Estranho. Tanto é que quando o Doutor Estranho libera ele da prisão, o Loki já puxa as adagas e já quer ir pro cacete, entendeu? Então, assim, esse Loki aqui tá mais diferenciado. Ele não ia entrar numa briga desnecessária. Ele ia puxar pra conversa, né? Não, sim, o Loki, sim, a gente sabe que o Loki agora tem essa atitude. Mas o que eu tô falando é em contrapartida do Doutor Estranho. Então, o Doutor Estranho iria ouvir ele. Eu assisti o Ragnarok essa semana aqui e acontece isso. O Loki tá num loop lá que o Doutor Estranho botou ele, aí ele cai do loop, fica puto, puxa as adagas e vai pra cima do Doutor Estranho. A Doutor Estranho vai e teleporta ele pra outro canto, entendeu? Então, assim, mesmo se aconteça isso, assim que ele sair do loop, ele não vai querer tretar, né? Ele vai querer conversar. Então, acho que não
Pode gerar uma piada dessa, né? Dele tentar fazer o Loki cair numa armadilha e o Loki puxar pra conversa, né? Denison, eu sei que já não tinha cortado você há algum tempo aí que tu tava falando alguma coisa. Pode falar agora. Não, o problema que vocês falaram aí sobre existir uma segunda TVA. Gente, peraí. Não. Primeiro nós temos a teoria que essa linha do tempo é uma linha única e isolada, que não tem convergência com nada. Que esse primeiro cara que ele é da Terra, que criou essa linha para se isolar dos outros. Agora a gente tem que acreditar que os outros tiveram exatamente a mesma ideia, pegaram as mesmas pessoas e refizeram o espelho desse negócio em outras milhares e infinitas de versões. Eu quero que essa série se exploda se for isso. Que é isso, gente. Não, nada bate com nada. Dá raiva. Agora eu fiquei com raiva dessa série se a série cambiar para esse lado. Como é dele? Só repete aí que eu não entendi. Vamos lá. O cara criou lá a linha temporal, pelo que vocês deram a entender, como se fosse uma linha temporal não única, mas uma linha temporal que ele tem controle e os outros não invadem. Aí nessa linha temporal, quando alguma coisa acontece entre as linhas do tempo, cria-se variantes e ele vai lá e poda para ficar do jeito que ele quer. Certo. Agora vocês estão falando para mim que se os outros caras vierem para cá para continuar a guerra, existe uma outra TVA que eles também tiveram ideia de inventar e tiveram a mesma ideia de pegar as mesmas variantes dos agentes e fazer igual? Não, aí ficaria estranho. É porque não tá bem claro pra mim. Essa é uma das questões. Não tá claro qual é aquilo ali. Qual é. Se já teve uma mudança e a coisa toda mudou desde o começo, ou se existia mesmo uma TVA paralela diferente com outros objetivos, fazendo outra coisa. Nossa, não. Eu prefiro acreditar que tipo o outro Kang chegou, fez lavagem cerebral em algumas pessoas, na galera ali, e continuou tocando de uma forma mais brutal que a TVA que a gente conhece, quem sabe, né? Ou algo assim do tipo. Gente, a TVA não é um lugar fora do tempo, fora da existência? Desse universo. Deveria ser, pois é, né? É por isso que eu tô não dizendo. Foi explicado. Não foi explicado também como é que eles têm que negócio é fora da existência a ponto de anular os poderes exclusivos das joias do infinito. Que até é um negócio que eu não engoli até agora. Então, aí é que tá o lance, né? Geralmente nos quadrinhos, quando eles tratam de multiverso, o multiverso, todos os universos, eles são espelhados. Por exemplo, na DC, o multiverso, ele sempre vai ter o seu Super-Homem, sempre vai ter seu Batman. Mude o visual, sempre vai ter. Ou continua sendo Bruce Wayne, ou é um filho do Bruce Wayne, ou é um filho do Super-Homem, mas sempre vai ter. Então, se a Marvel pegar beber dessa mesma fonte, então cada universo vai ter o seu Kang. Lembrando que na minha concepção, linha de tempo é uma coisa, multiverso é outra. Cada multiverso pode ter suas várias linhas do tempo. Então, se esse Immortus, ele isolou essa linha do tempo, protegendo não só essa linha do tempo, como esse universo que a gente conhece do MCU, né? Então, em teoria, tem outros universos e cada universo desse tem suas linhas de tempo que são ou não protegidas como o Immortus protegia esse. Se realmente for isso aí, é isso aí. Se for isso aí, é isso aí, né? Em resumo, é isso. Se for realmente assim, se você pensar os discos um sobreposto no outro, e cada disco tem a sua timeline que pode se ramificar ou não, e aquele Kang deu um jeito de isolar, aí é uma parada. Então o multiverso não seria uma linha do tempo saindo do controle, né? Ramificando. O multiverso seriam esses discos intercalados ali, né? A questão é que eles não tratam dessa forma. Assim, não fica claro também. Isso. Se você pega o primeiro episódio de Loki, quando o Loki cai lá e escuta aquela explicaçãozinha, eles dão a entender que multiverso e linha do tempo é o mesmo conceito. Exato. Isso aí não ficou claro, isso é um problema, meu.
É. E aí é que tá, aí fica aquela coisa. Não tem prova dizendo que é e nem prova dizendo que não é. É difícil. O meu ponto de que existem TVAs paralelas é porque quando o Immortus foi morto e as ramificações começaram, e aí mostra o Mobius a gente olhando pra tela com as ramificações, e o Mobius diz, agora a gente não tem como voltar. Ela diz, não, não, quem disse que vai ter volta? Aí depois já mostra esse Mobius e ela diferentes, ele falando, aqui tem tantas ramificações nesse setor, porque ele não quer que a gente mexa nessas ramificações, como se ele estivesse falando do chefe, né? E aí, tipo, parece que o Loki foi lançado para um outro paralelo. Parece que aquela outra, pra mim, ficou parecendo que aquela que a gente conhece existia, continua existindo, porque foi depois que o cara foi morto. Então, acho meio complicado. Ou ele tipo, pode ter Kang sido volta. lançado ali em outra ramificação. Uma ramificação que a então, Ravonna não é a diretora, ou que o Kang é o cara que aparece ali, e ele é o diretor do lugar ali, né? Ele não fica escondido, ele tá sempre à disposição, tá sempre à mostra. Não criou aquela história dos três carinhas e botou, né? Dos Pode ser uma Guardiões do Tempo. ramificação só. Porque lembre que eu também vi que nas ramificações não são apenas ramificações, elas entram dentro de outras ramificações. O que cria algo tem mais confuso ainda. Criou várias caulezinhos ali, várias raízes ali, né? Assim, Que vão se. Algumas se encontram, né? Mas Bruno você entende tá que o que eu calado tava falando é demais. baseado em. Bruno? Tá calado demais aí. Bruno tá aí, pelo menos? Você Desculpa. tá calado demais, não tá Estranho. intervindo aí com sua raiva do Loki, seu hate gratuito aí, cadê? Não, meu hate não é Ok. gratuito, né? Eu tenho todo eu já expliquei Tem que eu toda a achei- justificativa pra hatear. Principalmente por causa desse. Já disse, repito, eu achei a resolução do roteiro simples. Eu acho os dois primeiros episódios, pra mim, seria uma série grandiosa, e depois ele vai resolvendo cada coisa tão simples que vai me fazendo com que eu perca o interesse da série. Aí tem um ponto que a gente não tocou aqui, que é o poder do amor. Vocês esqueceram, que foi salvou os caras acho que foi no quarto episódio, no começo do quarto episódio, e fez os bichos, fez os dois encantar. Toda vez eu esqueço o nome da fumaça lá, como é o nome da fumaça? Alioth. Alioth. Pronto, eles encantaram o Alioth com o poder do amor, aí que foi a explicação mais ridícula que eu vi em toda a série. Não, gente, os dois se apaixonaram já é ridículo. Desnecessário. Eu não acho não, Denison. Eu acho que Eu achei. eu acho nada mais poético do que o Loki só conseguir se apaixonar por ele mesmo. Acho interessante. Eu só achei meio Não, assim, acho porque há pouco problema é se tempo antes. apaixonar. No começo da série, quando você vê o final do episódio, no primeiro episódio, que o pessoal ficou vasculhando cada detalhe dos créditos, né? Dos créditos finais. Aí o pessoal olhou ali a ficha do Loki e viu gênero fluido. Pronto, a representatividade da Marvel, beleza. Aí depois tem aquela cena dela, da Sylvie lá em Lamentes, né? Dela e o Loki falando e ela não entender que ele é bissexual. Aí, representatividade. Pra final das contas, os dois terminaram daquele jeito, entendeu? Fica assim, isso é meu Forçar a sabe, meu fogo de artifício. Eu não acho um problema dos personagens se apaixonar. Tchau. O problema é a resolução das coisas com a paixão. Simplesmente por. Assim, esqueci. Parece que eles não sabem o que querem. Eles não sabem o que querem nessa série. Porque assim, quando eles colocam, o Loki só conseguiria se apaixonar pelo próprio Loki. É uma premissa que dá pra discutir. Agora, quando eles chegam lá, o Loki se apaixonar por outro Loki é uma coisa tão fora do esperado que gerou um evento nexo diferente de todos os eventos nexos que já aconteceram antes. Ao mesmo tempo, no último episódio, o Immortus disse que era uma coisa que ele tava pavimentando. Uhum. Não é meio estranho? E aí entra naquela questão do cadê o livre-arbítrio deles? Será que essa paixão não foi orquestrada pelo próprio Immortus? Pois não faz nem sentido com o que ele fala. Porque ele fala, olha, ele fala pra eles dois, né? Eu esperava que alguém viesse aqui pra assumir isso aqui, porque eu tô cansado. E veio duas pessoas. Como assim veio duas pessoas se ele
falou pra eles que ele tava arquitetando tudo desde o começo. Até aquele momento Sabe, é uma eles coisa sabiam que- tudo o que ia acontecer. Eu É gostei porque muito estranho. o Immortus, ele meio que comanda a Miss Minutes, né? Aquele mascotezinho lá. E a Miss Minutes deu informações pra Ravonna que ela não sabia o que era, mas ela seguia uma quest paralela mandada pelo Immortus. Então ele morreu, o Imortal morreu, né? O Immortus morreu, e a Ravonna seguiu uma quest paralela indicada por ele, que a gente não sabe onde é que vai dar. Então, será que a Ravonna vai ser algo importante para resolver essa situação? Vai atrás de alguma informação, ou talvez de ela proteger aquela variante do Immortus e crescer com ele Assim, e resolver a coisa? ela disse que queria livre-arbítrio. E antes disso, ela disse que quem tem livre-arbítrio é quem manda. Então acho que ela quer ser quem manda agora. Eu acho que o que ela for fazer lá, ela vai querer tomar poder pra ela. Não tem uma história não tem uma das histórias em quadrinhos onde ela é poderosa, ela é que domina as coisas, ela que é a Não, chefona. ela é esposa, nos quadrinhos ela é esposa de uma das variantes do Kang. É porque ela lá E no ela- ano ela é princesa lá no Ah. século 30 e pouco. É, Ela é eu vi princesa e se algumas assim, que apaixona ela, pelo King, e tem uma parada assim. ela tipo tem um nome, ela tem até um nomezinho próprio também dela que ela criou, domina, não, como é que é? É. Destrutrix, uma coisa assim, Não sei, uma, não uma conheço. coisa assim. E a Tem uma variante dela que é nessa história onde ela consegue encontrar o Alioth e ela liberta o Alioth. Na verdade, eu vi a explicação dessa história que tem o Alioth. É Não, o seguinte, não duvide em também. Cronópolis, o Kang Janus? não está em Cronópolis. Por isso que eu imaginava que, na verdade, Opa, Janus? porque. Tá cortando já. Alô? Alô? prática. O microfone. Não é muito, não é pouco. Repete aí, Janus. Do começo. Mas Vocês estão me ouvindo? tá cortando. Importante. Praticamente. Pode ser internet também, né? Não E necessariamente é o microfone. Claro, pode ser internet. Pois é. O negócio é concluir uma frase aí. Mas, Alô? Alan, o que eu tava Agora dizendo tá é ok? que tem a possibilidade também dela tá indo atrás de uma variante do Kang, que pode ser aquela que tá dominando a TVA, ou ela vai, ou o Immortus mandou ela numa quest pra tentar ajudar outro Kang. Também existem muitas possibilidades, né? O que é que vai acontecer ali. Acho que Eu só não entendi por que que ela vem do ano de 2018, que é o ano em que tem o estalo do Thanos lá na Guerra Infinita. Tanto faz, não faz diferença na história. Não, achei- deve eu achei ter algum sentido aí. interessante- Porque eu ela achei- vem justamente daquele ano, daquele momento ali. Não, acho que não. Eu acho que não faz diferença isso, E não. por que que Eu a achei menina interessante sabia? que ela é uma diretora de escola, né? Então, casa bem dela liderar a TVA, né? Mesmo sem ela saber que ela era diretora de escola, no caso. Sabia, Ela- a caneta tava na sala dela. Mas ela não entrou como diretora. Ela voltou, ela entrou na TVA como um agente, né? Inclusive foi ela que pegou a Sylvie quando ela era pequena. Sim, Ela sim. virou juíza só depois. Não, mas tô dizendo que ela tinha aquela parada dentro dela, entendeu? Aquela parada de mandar, de ordem, dessas coisas. Mas ela sabia que todo mundo era variante, Bruno? Eu não lembrava. Ela tá com a caneta. O Mobius pega aquela caneta na sala dela. Não, eu sei, mas ela sabe que todo mundo é variante? Aparentemente sim. Eu entendi que ela descobriu Alô? depois que todo mundo é variante, só que pra ela tanto faz. O que importa pra ela é manter a ordem. Entendeu? Eu também tinha entendido isso. Ela descobriu depois, tá falando depois, com a prisão dos Locos, é isso? Porque ela não lembra quando é que aquela caneta foi para ali. Ela só sabe que a caneta tava ali. Eu achei que ela não foi. Eu achei que ela enganou, assim, ela só deu uma mentira. Na minha visão, depois que aparece a caçadora lá em 2018, encontrando com ela, e o Mobius usou isso pra achar o período da variante dela, parecia que ela sabia. Mas uma visão minha, né? Vai, Janus, tenta falar agora. Agora deu certo? Vamos esperar que sim.
Não, o que eu tava dizendo era que, no caso, aí o Bruno levantou da juíza, né? Se ela sabia ou não que os demais eram variantes e não fica nítido, não fica aberto para várias interpretações. Mas eu lembro que Hoje em dia ele já até o usa. Mobius diz, né, que ela tinha traído ele. Já não tá dando, não. Tá difícil. Tá cortando demais agora. Vamos lá. Falou muito. Acho que todo mundo. Só o Bruno que foi que falou menos aí. Bruno e Denison. Foi o que falaram Deixa ele bem. explicar melhor. Você tava perguntando pra ele por que ele não tinha gostado? Vai lá, Bruno. Desabafa aí. Foi esse ponto que eu já coloquei. Eu acho o roteiro. Eu falei até mais de uma vez. Eu achei o roteiro com resoluções fracas. O roteiro começa, pra mim, os 2 primeiros episódios. Mesmo essa resolução do Ultimato aí, que eu achei simples. Mas assim, eu acho o nível de desenvolvimento daqueles episódios diferente do que aconteceu a partir do 3. Tanto que até em conversas que a gente tem, normalmente eu fiz, rapaz, eu acho que esse episódio 3 seria mais interessante se fosse o Loki sendo encantada pela Lady Locke, né? E aí aquilo ali tá tudo acontecendo dentro da cabeça dele e tal. Eu acho que seria melhor. Quando eu vi que realmente era um episódio, o episódio é muito fraco. E todos os desenrolares a partir daí são simples. Eu gostei. Eu acho que assim, no geral, conjunto da obra, eu gostei. Achei bem interessante. Mas, claro, tem seus pontos fracos e pra mim o principal ponto fraco é essa ideia de toda a série ser uma preparação para o futuro, né? E o futuro a Deus pertence e é isso. Eu não sou muito... Eu acho que tem certas coisas que você pode deixar mais pra frente, mas pra mim o final da série é um final ruim, entendeu? É um final... Sabe quando você tá jogando um jogo e você termina no bad ending? É o que eu tive ali, entendeu? Foi isso que eu tive. Eu não achei um final... Eu concordo com o Janão. Você gosta do Super Amigos. Você tem Não, essa ideia dos heróis Super Amigos. não, mas o Loki não é um herói, entendeu? Mas as consequências ali foram... É muito pesado, Bruno. As consequências ali, pra onde aquilo vai, é muito sério, entendeu? E o que isso vai desencadear em outras séries, em outros filmes. Então eu fiquei com essa impressão. Não é um happy ending, é um bad ending. A Mas Sylvie aí- tomou a decisão errada. Claro, Não, é mas isso aí que que vai tá. motivar Tu não o entendeu. desenvolver das coisas, né? Tu esqueceu, tu não tá levando em consideração uma questão aí que a própria Sylvie levanta durante a série. Hum. As coisas, e o Kang, o Immortus lembra dessa questão. O multiverso, a coisa já existia. O anormal, o que foi contra a natureza aí, foi ele fazer o que ele fez, né? E o que ela quer fazer é que as coisas tomem o rumo natural das coisas. Então, o multiverso não é necessariamente uma coisa ruim. O problema todo é que talvez, ou como vai ser isso, como que ninguém sabe, vai vir alguém pior do que o Immortus para tentar dominar as outras linhas do multiverso, entendeu? A própria existência do multiverso não é tão grave assim, é como a natureza devia ser. Entendi. Então, assim, eu não me espantei, eu não me fiquei com raiva da Sylvie pelo multiverso acontecendo, porque ela simplesmente fez a coisa correr o caminho que deveria correr. E também eu também tenho que lembrar que a TVA era totalmente fascistinha, né? Aquela questão de toda aquela burocracia, Sim. etc. Tem que ser daquele jeito, tem que Pois é. seguir aquele caminho. Eu só fico mais assim, feliz, entre aspas, porque eu sei que isso aí vai desencadear em histórias legais. Mas o What If eu não eu já deixo de achar o gostei. final O What If- ruim. Eu não deixo de achar um final negativo, entendeu? Tudo bem. O What If vem aí pra gente ver o que vai acontecer, porque eu acho que a ideia do What If é mostrar. Eu até tinha falado, né, no podcast passado, que eu acho que o What If vai ser justamente o desdobramento imediato do que tá acontecendo aí. A gente vai ver os diversas variações temporais mais loucas, e de alguma forma isso vai contribuir para o próximo passo. Eu sei Eu que acredito parece que que vai no ser Orif botado o Ato, né, o Vigia, vai recrutar uma galera, né, pra enfrentar Pois alguma pra coisa. quê? Exatamente. Exatamente. O que? Sabe que eles já vão enfrentar uma das variantes do Kang?
Não, o que falam os rumores é que eles vão enfrentar a Ordem de Marvel Zumbis, né? Controlados pela Feiticeira Escarlate. Nossa. Entendi. Zumbi, né? Feiticeira Escarlate Zumbi. Saquei. Então assim, vai criar um problema próprio lá mediante o multiverso, não é isso? Gerou-se os multiversos e todas essas ramificações, e a partir disso gerou-se problemas próprios nesses universos. Aí o Ato juntou a galera pra. E tem outra coisa, não necessariamente essa galera aí do Orif. Não, esquece. Eu ia falar que não necessariamente cada um é de uma realidade diferente, mas já que tem os Vingadores zumbis e entre eles tem o Capitão América zumbi, e a gente vai ver que tem a Peggy Carter e não tem o Capitão América, né? Ela é a capitã. Tem o Capitão América e o Homem-Aranha. Então, por isso eu já tô entendendo que não é que todo mundo ali é da mesma linha temporal, né? Cada um vai ser de uma parada diferente, pelo jeito. Cada um vai vir de um canto diferente e os zumbis vão ameaçar todos. Eu não entendo. Essa parte que eu não tinha entendido, essa novidade pra mim. Vamos ver se. O quê? Que cada um ia ser de um canto diferente? Não, que os zumbis aqui ia ser a grande ameaça. Isso eu não sabia também, não. Na realidade, lá qualquer, entendeu? Assim, tava lá acontecendo. Não, eu Porque, pensava. Antigamente eu pensava. Pode ser que os zumbis ofereçam pra todas as realidades, assim. Isso eu não. Eu quero entender. Antigamente eu pensava, Alan, que cada episódio, ou pelo menos a cada 2 episódios, iria ser para explorar uma dessas realidades e cada um ia ter seu problema próprio, né? Mas, eu pensei também. Mas eu tô agora, depois que eu fui entender que o Ato vai, depois que saiu o trailer, né? O Ato vai recrutar a galera pra alguma coisa. Aí o Marcelo agora tá com essa informação que os zumbis... Mas eu já li Marvel Zombies, o primeiro, é complicado mesmo. Eles vão o ser, segundo... inclusive, os guardiões do multiverso. Essa galera que o Vigia vai juntar vão ser os chamados guardiões do multiverso. Sim. O Marvel Zombies 2, se eu não me engano, ou 3, acho que é o 2, ele é esse arco aí, de que os zumbis Marvel, eles saem da realidade deles e vão atacar a realidade do 616, né? E é os Vingadores enfrentando eles. Então acho que é mais ou menos essa ideia, acho que deve ter tido, né? Vamos... Eu não li o 2, eu só li o 1, que eu lembro que lançou na Salvat, e eu achei bem divertido, assim, o Marvel Zombies. É uma parada bem doida, né? Bem violenta, mas eu achei bem interessante. Tem até uma parada do Homem-Formiga com a Vespa, que é bem tensa também. Mas é coisas que só dá pra ser explorado em animação, né? Sim. Não tem como explorar isso em outro jeito, sem ser animação. Por isso que eu... Sério, fala sério. Tem, se vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer um filme milionário de zumbis aí, já funciona perfeitamente. Não vejo nenhum problema. Não, o problema não é os zumbis. O problema é a questão do multiverso. Porque, por exemplo, tem participação do... Nem o Tony Stark, nem o Robert Downey Jr. vai dublar o Tony Stark. Ele já caiu fora... Caiu tanto fora que deixou de seguir todos os produtos da Marvel e os atores que ele atuou no Instagram, entendeu? De tão que ele quer se ver longe dessa imagem da Marvel, que eu acho muita besteira dele isso, mas é o que ele quer, né? Então, acho que é pra chamar atenção, é só pra chamar atenção isso aí. Tem muito ator ali, o próprio o que faz o Capitão América, vai estar na série da Peggy. A Peggy dava pra fazer? Dava, mas ele não quer mais voltar. Entendeu? Então, pra dublar, até vai. Entendeu? O ator do Pantera Negra morreu. Não tem como fazer agora uma série live action com ele. Mas ele dublou a parada antes de morrer. Entendeu? E por aí vai. O What If, deixa eu ver quando estreia. É esse ano ainda, né? Dia 11 de agosto, se não me engano, não? Ah, tá perto. A gente vai ter basicamente umas 2 semanas sem conteúdo pra já começar o What If. Isto né? A confusão vai começar se o Homem-Aranha for liberado do trailer por esses dias aí, né? Aí vai ser gente falando, tá chegando o What If, a pessoa só falando sobre isso. Já não tem a teoria aí que vai ser na D23, que vai lançar a trailer do Homem-Aranha. Qual é o dia da D23? Vai ter da D23 esse ano? Vai. Alô? Vai sim. Pensei que ainda tava no esquema da pandemia que eles não iam ter, não. Não, pode ser que tenha alguma coisa online, né? Não, mas lembra que os Estados Unidos já tá liberando evento lá.
Então vai ter Comic Con também, não vai? Ou não? Isso é confiança, né? Sobre... Sobre. Eu não sei, mas é porque a A D23 Comic Con, só depende da Disney, né? É Disney fazendo as coisas dela, né? a Comic Con vai ser online ainda. Comic Con at Home. Tanto que a Disney e a Marvel, ou a DC e a Marvel, se eu não me engano, não vão apresentar material novo lá, parece. Eu achei mais legal quando eles fizeram naquela vez aquela apresentação que todo mundo pôde assistir online, que a Disney montou pra todo mundo, que foi anunciado, né? A Guerras Secretas e tal. Quando foi. Aquele ali foi mais legal. Se tivesse. Aí, Fosse pra aquilo ali, pra mim, foi bom. eu acho que não vai ser na D23. Eu tô vendo aqui que a D23 tá para 19 a 21 de novembro de 2021. Ixi, então não é não. Então, Então não Isso é aí não. geralmente nem em agosto. mas aqui tá Destination D23, a Fantastic Disney Celebration, novembro 19 a 21, Walt Disney World Resort. Não sei se isso é um evento paralelo, não sei se é outra coisa isso aqui. Destination D23. Deixa eu botar aqui em notícias. Eu lembro que a Sony tá até demorando pra revelar essas coisas, sabia? Porque eu lembro que quando foi o Homem-Aranha, o Longe de Casa, né? Eu lembro que eles anunciaram com muito tempo de antecedência. Foi lá naquela CCXP na CCXP do Guerra Infinita, se eu não me engano. Foi do Ultimato. Na do ano em que o Ultimato ia estrear. Que eles lançaram já o trailer, que tinha lá foto, o uniforme. Tinha um monte de coisa já antecipando, sabe? As coisas. Eu busquei aqui informação. Tem gente dizendo que só vai ter D23 em 2022. Talvez seja o presencial, né? Ou algo assim do tipo, né? Algo maior, algo realmente interessante. E eu tô vendo o Instagram oficial da D23, eu não tô vendo data de evento não. Por aqui rolando não. Não tô vendo. A única coisa que tem é justamente essa Destination 23. A celebrar os 50 anos da Walt Disney World. Na Destination D23, a grande Disney Fan Event, o grande evento do ano, né? De fãs. Se junte ao Walt Disney World Resort dos dias 19 a 21 de novembro. Então não sei se pela questão estão esperando mais D23 Inside, eu não sei o que é isso. Enfim, eu não posso cravar a data Aquele de evento que 23. teve ano passado foi o Dia do Investidor. Como o Homem-Aranha é da Sony prioritariamente, né? Da Sony, independente de qualquer evento da Disney, eles podem lançar a qualquer momento. Pois eu também acho que. Acho que a D23 mesmo, como a gente tá acostumado, é só em 2022. E como já Janúncio disse. Mas é estranho porque, como o Marcelo disse, os dois, tanto DC quanto Marvel, anunciaram que não vão ter nada na Comic Con. Então, se não vão ter nada na Na Comic verdade, já Con. vi alguns anos sem ter coisa da Marvel na Comic Con. Já faz uns 3 anos que não tem nada da Marvel na Comic Con. Tá dizendo aqui, ó. Do lado da Marvel se espera que as novidades cheguem na D23, o evento da Disney que acontece a cada 2 anos e tem sua própria edição programada para 2022, já depois da pandemia. Isso não significa, porém, que a Marvel e DC não estarão na edição presencial da feira, que deve ocorrer em novembro, mas até aqui não há nenhuma confirmação disso. Então, né, por enquanto, nada de Marvel na Comic Con. Mas fica a esperança aí pra Homem-Aranha, mas assim, fica claro que só não lançaram o trailer do Homem-Aranha ainda porque tava esperando essa parada do Loki, né? Devia ter um mínimo de acordo aí com a Sony pra não lançar antes desse último episódio. Agora é esperar quando é que vão lançar essa parada pra animar a galera, né? No trailer já deve aparecer muita coisa. O meu palpite é que eles lançam a semana que vem. Eu não tô dizendo nada. Eles estão guardando tanto, mais tanto esse trailer do Homem-Aranha, que uma hora vai vazar alguma coisa e aí vai sair de todo jeito. Meu palpite é que seja semana que vem, porque eles devem querer aproveitar essas semanas assim, sem nada demais de novidade da Marvel, né? Assim, do próprio Marvel Studios, né? Pois é. Então é isso. Então já vamos aqui em 1h30 de podcast. Alguém não comentou algo que
não quer esquecer de comentar, essa é a última chance de comentar sobre Loki. Depois disso, só Deus sabe quando. Pra não ficar também eternamente falando mal de Loki, né? Toda vez que tiver que citar alguma coisa da Marvel, mas a série de Loki era uma merda, não. O momento é esse. Fale agora ou Mas cale-se para sempre. isso não vai impedir de a gente mencionar alguma coisa sobre as outras séries depois, né? Não, claro. Não. Exatamente. Sempre tem um Não, comparativo. mas é só o que eu tenho pra. Só o que eu tenho pra finalizar é a expectativa que eu tinha mesmo. Que não era nem que seja expectativas altas, não, mas é porque. Não sei, o episódio final foi muito insosso, muito estranho, assim, sabe? Não teve aquela coisa assim que eu esperava que ia ter alguma grande luta interessante ou alguma explicação a mais. Foi muito fraca. Acho que a série toda foi muito contida, na minha opinião, sabe? Tirando um ou outro momento, como é aquela questão dos Locks e tal, parece até que eles fizeram uma série com um menor orçamento da Marvel, sinceramente. Parece que não teve muito esforço ali, muita. Sabe? Até aquela hora que o Kang explicou as coisas, não mostrou muito bem, fez só aqueles bonequinhos lá. Enfim, Eu a sei que impressão que essa eu tenho é que foi série, a série Alan, menos. eu sei que essa série mudou muito do que ela iria ser, né? Eu sei que no início eles queriam que fosse tipo Loki participando de eventos importantes da humanidade, afetando de algum jeito, né? Os eventos da O que eu achava, humanidade. inclusive, muito mais interessante, né? Foi a sinopse inicial que eles lançaram, era essa, né? E, Que era ele usar a joia do espaço para viajar pelo tempo. E aí começar a rodar pela história da humanidade, ia começar a ser caçado, né? Ia interferir criar um problema temporal e tal. E eu achava isso muito mais interessante. Inclusive, quando lançou, falaram da série com essa ideia, eu disse, pô, Doctor Who, eu gosto de Doctor Who, então, tipo, é isso aí, eu achei legal. E aí, de repente, quando eu vi a série, ela era outro foco, né? E aí realmente mudou. Tanto é que eu pensei também que ele iria continuar sendo o Loki malvadão, caótico de 2012, né? Na série toda. Não esperava que ele fosse ter essa redenção durante a série e rever seus conceitos e mudar, né? Evoluir, eu não esperava Bem, isso. bem foi o pitch que eles lançaram para poder conseguir a aprovação da série. E aí, pensando em ser uma temporada só, por exemplo, que dá pra você fazer isso, aí depois pensaram, não, com as conversas, com o andamento, disseram, não, então se a gente conseguir fazer uma segunda temporada, dá pra fazer outra história, e começaram a fazer outra história, né? Mas eu acharia a série muito mais interessante se ela fosse esse pitch inicial. Provavelmente o Loki seria a Sylvie, né? Fugindo da TVA, É, indo de canto em canto, e a TVA tentando consertar as besteiras do Loki. Eu me surpreendi muito, assim, eu não esperava muito da série do Loki. Não tava com muita expectativa, mas eu me surpreendi bastante com as ideias iniciais e com o final. O final foi o que mais me surpreendeu, que eu realmente. Até o Kang, que eu pensei que eles não iam ter coragem de colocar ele agora, me surpreendeu. Até que já não se tinha mandado eu pra também gente achei, um. também achei que não ia ter. Eu não fiquei surpreso. Lembre que alguns podcasts atrás eu cheguei a mencionar pra vocês. Eu acho que o ator que faz quem ia aparecer, porque ele foi anunciado com muita antecedência para um filme que ia rolar muito depois, o Quantumania, sabe? Sim. Eles Mas sabe o anunciaram que foi, desde Alan? muito cedo um personagem Porque dele. Eu acho que ele já ia aparecer. Janúncio mandou pra gente um trailer fake de Loki, do último episódio. E tinha um momento que tinha lá o Kang falando, eu sou o Kang, o Conquistador, tal, não sei o que, só que era fake. Quando isso aconteceu, eu pensei, bom, então agora, já que tem um trailer fake falando que é o Kang, eu posso esperar que o Kang não apareça, que eles não vão ter essa coragem de botar ele aqui agora, né? Que vai ser realmente uma versão do Loki, uma variante do Loki, ou algo que o valha, mas do jeito que foi eu gostei, não vejo problema não. Pra mim foi surpreendente o final da série, que eu não esperava que ela fosse ser tão grave, tão desencadeador para o resto do MCU, né? Então eu achei interessante as graves Isso consequências. eu esperava que o multiverso ia ser o final da série, porque afinal de contas a gente tem todo um caminhozinho que já estava sendo desenhado, né? O What If, eu até falei na outra vez, o What If, o Homem-Aranha, né? Doutor Estranho, o Quantumania, todos eles vão meio que contar uma história só, né? Vai continuando uma coisa na outra, né? Quem mais? Bruno? Não, eu para finalizar assim, só queria colocar que, como eu coloquei agora, que eu acharia a série muito mais interessante, e o episódio final, eu acho que ele ficou
muito tempo em conversa, né? E isso é uma das coisas que me atrapalhou de gostar tanto do episódio final, apesar de eu ter gostado. Mas, tirando tudo isso, eu gosto da vibe que a série tem. Eu espero que a segunda temporada dela seja um pouco mais isso que eu esperava, que era ele rodando por multiverso, ele vendo versões dele, ele, sei lá, tendo um pouco mais de dinâmica de ação, de descoberta de coisas do que só essa jornada, né? Porque uma segunda temporada, teoricamente, você tem que ampliar, tem que ser maior, tem que ser mais, né, impactante. Então, espero que a segunda temporada seja melhor. Agora, eu já não tô mais com tanto pique de ver a segunda temporada quanto eu tava no início dessa primeira. Então, realmente vai perdendo um pouco o foco. Mas vamos ver o que é que vai vir, né? Daqui pra lá tu recupera o pique, pô. Vai acontecer muita coisa ainda. Sai o filme do Homem-Aranha, sai não sei o que, assim, eita porra, agora vai, né? Aí você começa a se animar. Assim vai. Denison. A série meio que perdeu o pique pra mim dos últimos 2 episódios. Eu meio que adivinhei o motivo do vilão ali quando mostrou aquela cidadela com aquela coisa meio Alice do País das Maravilhas, sabe? Eu tava prevendo aquela resolução, que aquilo que estava acontecendo. Então, para mim, a série perdeu muito impacto no final. Tá? Não gosto também, como você disse, né, que, poxa, faz uma coisa um para continuar outra. Caramba, eu tô revendo os quadrinhos de novo. Compre o Homem-Aranha 76 para ver a resolução dessa Bem-vindo a história Star do Wars. Capitão. Não, entendeu? Bem-vindo a Star Wars. Star Wars é isso. Então, é o seguinte, é uma fórmula que eles estão empurrando, é uma coisa relativamente nova, é um personagem interessante, mas o mix disso tudo não está me agradando. Tá? Eu estou empolgado em ver como isso vai continuar. Metade, meio 50%. Porque, sinceramente, eu não quero ficar dependente tanto de uma coisa que não se autorresume, não se autorresolve. Claro que é interessante você sempre ver o universo expandindo, exatamente para você ver as correlações dos eventos, para as coisas funcionarem. Mas eu tenho medo, como nós já falamos diversas vezes, como a Disney pensa para colocar isso funcional. Porque tudo isso pode descambar para uma coisa sem muito impacto, sem muita consequência. Só ser uma coisa padrão Disney de qualidade, sabe? Não uma coisa de eventos realmente importantes, impactantes, de mudar a cara das coisas. Então eu tô preocupado com isso, gente. Eu tô cada série nova da Marvel que eu assisto, fico empolgado no começo e me decepciono no final. Eu não quero que isso continue. É só isso. Bruno. Ô, Luiz. O quê? Alô? Fala, pode falar. Sua consideração final aí. Eu acho que eu já falei, né, tudo que eu tenho que falar. Mas eu espero que tenham realmente essa segunda temporada seja melhor. E se fosse realmente ele fugindo da TVA, custa aí, acho que seria muito melhor do que o que foi apresentado agora. Eu espero que os caras tenham mais coragem, né? Resoluções mais complexas. Né? Matar personagem, não matar personagem depois de voltar. Teve isso chato. também, né? Teve aquela questão lá de podar. Zero consequências, né? A série fica sem consequências. Pode fazer tudo. Eu também me surpreendi com aquela questão de podar e tal, mas eu fiquei aliviado quando eu vi que era só um teleporte, né? Que o Alioth que era que realmente apagava as paradas. Tão impressionante esse momento que o Loki ia morrer. E eu pensei, caramba, agora a gente vai ter uma visão nova dessa coisa. Não, ele tá ali, gente, ele vai voltar. Nossa, eu não gostei disso, não. Eu pensei que ela ia ser a Sylvie, que ia ser a personagem principal. A partir dali. Eu também. Eu me surpreendi e pensei, caramba, eles tiveram a coragem de matar o cara assim na surpresa, quando ninguém estava esperando. Depois... Teria sido uma reviravolta fantástica mesmo, porque tipo, você teria tido um fechamento pra ele, que ele meio que tipo, né? Ele não se sacrificou, mas ele tinha tomado uma posição pra um Loki que não tomava. Você tinha uma nova Loki pra ser a Loki do universo do MCU, né? E tão interessante quanto, e pronto, aí mais não, realmente. Pois é. Eles não vão abrir mão do Tom Hiddleston assim como de graça, não. Eles tiveram Então, que inventar essa parada pra trazer ele de volta, né? É isso.
não coloca a cena. Se não tem a coragem, não coloca a cena. Mas é exatamente esse é que é o problema, né? A consequência é assim, se não vai matar o personagem porque aposta muito no carisma do ator, invista no personagem para que esse carisma seja melhor utilizado. E também tem outra questão aí que a gente não sabe até quando vai essa parada do multiverso, né? Mas é como o Janúncio disse, eles têm que urgentemente lançar essa segunda temporada, porque como a gente não sabe até onde vai, quanto isso vai enrolar ainda e quantos anos, né? Esse multiverso vai estar aí e não vai ser resolvido. Não faria sentido a série acabar a primeira temporada desse jeito e voltar uma segunda temporada tudo resolvido. Resolvido. E agora é outra parada, entendeu? Não faria muito sentido, né? Então, Eu acho que essa série só volta logo depois de Doutor Estranho. Eu também acho. então o Doutor Estranho não consegue resolver a parada do multiverso. Minha opinião, o multiverso agora é o cenário estabelecido para toda a fase 4. Veio pra ficar. Ah, sim. A fase certeza. 4 inteira vai ter o multiverso. E isso pra tudo. O multiverso vai ser a Joia do Infinito, né, cara, da fase anterior, né? Vai descambar numa exatamente. história única lá. É porque, é como eu falei daquela vez, eles abriram essa portinha da viagem no tempo e baldeou tudo. Então eles vão ter que fazer esse ciclo todinho pra fechar essa porta e ninguém mais tocar nesse assunto E depois. lembrando Então, que eles vão resolver tudo, né? no universo Ultimate, quem leva os zumbis pro universo Ultimate é o Red Richards. Porque ele faz contato com o Red Richards zumbi do universo Marvel Zombie. E o cara convence ele a abrir um portal. Então esse lance que o Kang e lembre que o Kang o Immortal já falou, e houve contato entre os universos. Bom, então talvez a Wanda faça esse papel, né? Porque a Wanda, ela inclusive é até curioso, né? Alguém falou, não sei se foi alguém falou aí sobre a história da Wanda, né? O pessoal tudo na internet já tava falando que a Wanda tinha ouvido os meninos dela, né? Justamente na hora que o multiverso aparece lá no final do Loki, né? E eu tava vendo que no Disney Plus, se você for procurar pela ordem cronológica que eles colocam as coisas da Marvel, né? Eles encaixaram o Loki antes da série da Wanda, né? E do Falcão também. Então, eu acho que talvez, se for acontecer esse negócio de Marvel Zombies, talvez a Wanda seja a responsável também, né? Porque nessa busca dela pelos filhos dela, talvez ela abra a porta para os zumbis, né? Ou para outra coisa pior. Porque aí a gente tem Dormammu, a gente tem Shumagora, a gente tem Mephisto, que é sempre veiculado, mas nunca concretizado. Então, assim, o Motoqueiro Fantasma tá arriscado de aparecer de novo. Então a gente tem várias ameaças tanto do plano místico como do plano cósmico, que podem se beneficiar do multiverso. Inclusive os X-Men, né? Tem toda uma falta de ter aí finalmente Inclusive, aí pode ter até uma linha de tempo onde o Thanos não perdeu. Não foi derrotado em Ultimato. Vamos ver aí o que é que vai ser do futuro do MCU. Acho que agora de Marvel a gente só volta agora com o What If, né? Depois de What If. E só. E de filme esse ano é Shang-Chi e Homem-Aranha. Que eu lembre, né? Não sei se tem outra coisa aí no meio, mas acho que é What If, Shang-Chi. E os Eternos também, né? E Eterno também. A gente vai ter 3 filmes no final do ano. Pois é. Caramba, como é que eles vão encaixar? Eterno sai, inclusive, antes do Homem-Aranha. O Homem-Aranha sai em dezembro. Eterno sai em novembro, se eu não me engano. E lembre que Homem-Aranha não... Assim, a gente sabe que é MCU, mas para a produção cinematográfica ele não conta como um filme Marvel. Ele conta como um filme da Sony. Shang-Chi tá com a previsão de lançamento para setembro. Então é setembro, novembro e dezembro, não é isso? Vai ser o ciclo do What If. Quando acabar o What If, já vai ser o Shang-Chi. É doideira, velho. Vai ser assim, tudo meio coladinho, né? E a gente já sabe que em Shang-Chi já tem algumas perguntas para responder, né? Como o Abominável e o Wong estão lá lutando?
foda, velho. vamos. É foda. Talvez seja multiverso aí já agindo lá também. A resposta pra tudo agora é multiverso. Pois é, vai ser. A gente vai ver os próximos filmes e séries lidando com as consequências dessa confusão toda de multiverso, até que alguém resolva fechar a porta. Fase 4, eu acho que ela vai se parecer muito mais com o que a gente que já tá acostumado com os quadrinhos de super-herói. Porque essa história de Peraí, Janus, tu multiverso, perguntou o quê? Como tá o Abominável e quem lutando? o Wong, E o Wong. É o Wong Já- que tá lutando com o Abominável? Kevin Feige já confirmou. E é, Pô, bicho, que doideira, velho. Que coisa. Você não pode Ou nem seja- dizer que o ato de internet foi o próprio Kevin Feige que confirmou. Wong- Ou seja, Wong se cansou alguma e coisa foi lutar ligar briga de Doutor rua. Estranho, Isso alguma pode coisa ser ligada ao Doutor o. Estranho já vai ser mostrada no próximo filme também, né? Isso pode ser nos 5 anos do Snap, né? Tipo, o Bak Wong ficou sem. Não ficou nada, né? Tipo, o Doutor Estranho desapareceu, agora tem um monte de gente e ele, tipo. Ah, pode ser também. Então é aquele negócio do torneio lá entre as cidades místicas, né? Que sempre tem que ter o punho de ferro. Que inclusive já avisaram que estão estudando fazer a série dos heróis de aluguel. É. Então vamos ver o que é que vem por aí, né? Então agradecer a presença dos amigos Alan, Denison, Bruno, Janúcio e Marcelo em mais um podcast Nerd Debate, mais uma live. Voltamos em breve aí com mais coisas, né? Com mais filmes, mais séries, mais animes. Então obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, a live, a versão editada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.